trajetória dentro da Igreja Universal. Eu, na verdade, não fui eu que comecei aí na minha família, foi a minha mãe. Eu tinha 11, 12 anos de idade, que ela tinha visto os testemunhos na Rede Record e ela queria mudar o casamento e tal, aquela coisa toda, e foi para a igreja. Começou aí. O meu irmão, ele também começou, meu irmão mais velho, ele começou a ir junto e tal. E na época eu fazia catequese, porque a minha avó era catequista. E aí, quando a minha mãe começou a pegar firme na Universal, ela veio me perguntar pro meu outro irmão, que fazia catequese junto comigo, se a gente queria começar a ir na Universal ou ficar na Católica. E na época parecia muito aquelas coisas de sessão de descarrego, as pessoas em cima do altar. E como eu era criança, eu tinha 12 para 13 anos, eu achava aquilo muito engraçado. E vou lá para ver como é que é. E nisso eu comecei a ir com 13 anos. Como viram que eu era um adolescente na época, me chamaram para ir na reunião do grupo jovem, eu comecei a ir. Ali eu comecei a ser envolvido naquela teia, né? E fiquei dos 13 até os 26 para 27 anos, assim, quase 27 anos. E assim, eu vi muita coisa lá dentro que eu não concordei, não concordava e hoje eu fico me perguntando por que eu fiquei tanto tempo sem acordar pra vida, sabe? Eu vi coisas que se eu tivesse visto no mundo aí fora eu já teria largado de mão, mas a lavagem cerebral, a sugestionação é muito grande. Então, o que acontece? Eu vi coisas tipo o tal da fogueira santa, aquele monte de voto e dízimo, sabe? Eles fazem uma lavagem cerebral muito grande na cabeça das pessoas. A minha mãe deu terreno em Fogueira Santa, ela deu tudo dela e ela nunca conseguiu nada, sabe? Quando a gente precisou, eles não foram ver a gente, não foram visitar, não foram perguntar como é que a gente tava, sabe? No final das contas eu entendi que para quem tá lá dentro, se não dá conforme a música, não presta para eles. Eles não expulsam, eles não tiram da igreja porque eles não podem fazer isso. Porque eu tenho certeza que aquelas pessoas que não querem ser obreira, que não dão dízimo, não ficam fazendo oferta, se eles pudessem expulsar da igreja, eles expulsariam, sabe? Eles não fazem isso porque sabem que isso é proibido. Não podem simplesmente tirar a pessoa só porque ela não concorda com os posicionamentos deles. E assim, uma coisa que o tal do gatilho mental que tanto falam é tão forte. Eu nunca quis ser obreiro, nunca quis ser pastor, mas as coisas que acontecem lá dentro fazem com que você se sinta mal caso você não jogue o jogo deles. E assim, era de conhecimento de todo mundo lá. Quem me conhecia sabia que eu não tinha interesse em querer ser obreiro, em ser nada. Eu conheci uma pessoa lá dentro, eu comecei a ter um relacionamento e essa pessoa foi falar com o pastor. Porque eu nunca entendi para que a gente vai pedir autorização para um pastor, um homem como eu, como qualquer outro, pedir autorização. Quem são eles para dizer que roupa que eu devo me vestir, com quem eu devo andar, com quem que eu devo me relacionar? E ela foi perguntar pro pastor o que ele achava e ele disse que não. Essa pessoa me largou, era uma pessoa que eu queria casar, que eu queria formar família. Anos depois, eu conheci uma moça que ela era vizinha da minha mãe, ela era obreira, morava no mesmo bairro. E ela disse que esse mesmo pastor molestou ela sexualmente, que deu caso de polícia e tudo. Eu fiquei me perguntando que moral essa pessoa tem para dizer com quem que eu devo me relacionar e ele, com a esposa, foi querer dar em cima de obreira, sabe? É, é aquela coisa do partido político. A igreja tem um partido. A igreja é uma empresa, sabe? Ela tem um partido político próprio. E
que acontece? Eu vi obreiros que saíram da obra porque queriam entrar para política e não tinham chance de nem de fazer parte do partido, né, do PRB. E eu vi as tais indicações, né, do Bispo Macedo, indica o Bispo tal. A gente não vê o dinheiro que eles dizem que serve a Deus votar e não sei o quê, mas o dinheiro de parlamentar fica para eles, não fica para a igreja. Enquanto o povo tá catando latinha, tá vendendo água no semáforo para poder dar de oferta, dar de dízimo, dar de fogueira santa, esses pastores que vão para o partido político, eles ganham o dinheiro deles e eles não dão para a igreja, sabe? Eles estão sempre bem vestidos, sabe? Eu fiquei, eu fiquei vendo assim, esposa de pastor, tanta reunião de pastor que a gente via assim, é, tudo, tudo parece assim aqueles concursos de Miss, todas com o cabelo bem feito, com as roupas muito bonitas e tal. E aí eu ficava me perguntando de onde que vem esse dinheiro todo. E tudo mulher muito bonita, muito bem maquiada, muito bem vestida, sabe? Não fazem nada, parece que são só enfeite, mas estão lá. E eu sempre me perguntei, pô, eu tô andando de ônibus. Eu já teve ano, naquela época eu passei mais de ano sem comprar um tênis pra mim, andando com tênis furado, andando com sapato da empresa que eu trabalhava, sabe, de bota da empresa, porque eu não tinha dinheiro para andava de chinelo de dedo, sabe? Que eu tirava do meu sustento para poder dar para a igreja. Eu via aquelas pessoas muito bem vestidas, sabe? Um carro bom. Não via pastor com carro ruim, só com carro bom, né? E assim, eu fiz parte da banda, do grupo jovem, para ver como são as coisas, né? A igreja pagava segurança particular, né? É, tudo, tudo bom de melhor pro pastor e tal. E eu, né, como eu não tinha vontade de evangelizar, de sair na rua, eu pensava assim, bom, eu vou dar ao meu glória a Deus, eu vou dar tocando e tal, tocando a música gospel, aquela coisa toda. Não me deram nenhum tipo de incentivo. Eu tive que comprar meus instrumentos, até os cabos, tudo, tudo eu tive que comprar, tirar do meu bolso, tirei empréstimo em banco, aquele empréstimo consignado na boca do caixa para poder comprar meus instrumentos, sabe? Eles não faziam questão nem de guardar dentro da igreja os instrumentos, guardavam na garagem, no subsolo da garagem. Até que um dia meu instrumento foi roubado dentro da igreja. Ninguém, ninguém falou um A. E naquela coisa de, pá, se eu fazer um boletim de ocorrência, eu vou ter que acabar aqui processar a igreja. Eu não vou querer processar a igreja, eu achava que era a casa de Deus. Então eu acabei deixando passar. Eu mal tinha terminado de pagar meus instrumentos, ele foi roubado. E ninguém falou um A pra mim, pra me defender. Nada, nada, não teve nenhuma investigação, simplesmente deram de ombros pra mim, sabe? No final das contas, eles são muito bons quando tu faz as coisas do jeito que eles querem que faça. Senão não serve, sabe? Eu vejo muito os testemunhos áudios, né, das pessoas que saíram e eu fico impressionado como tem muita coisa ali que eu vi, sabe? Por isso que eu tive essa vontade de chegar e fazer esse áudio. Teve uma situação em que eu fiquei, tive que me fazer uma cirurgia. O que acontece? Eu fiquei 4 dias internado. Ninguém da igreja foi me visitar. Foi só alguns dos meus familiares. Eu levei 30 dias para me recuperar. Fiquei 30 dias deitado numa cama, dentro de casa. Ninguém da igreja me ligou. Ninguém mandou mensagem e tal. Todo mundo no grupo jovem, pega o telefone, eu vou te ligar. Todo mundo tinha minha ficha, tinha meu nome, tinha meu endereço, nome da minha família, porque a minha mãe e meus irmãos iam também na igreja. Ninguém foi ver a gente, ninguém foi lá em casa. Ver como é que eu tava. Fiquei 30 dias deitado numa cama. Ninguém. Eu fiquei assim, parece assim que eu estava, vou ver quem é que vai me ligar. Ninguém me ligou. Ninguém me procurou. Nada. Nem o SMS. Pra ver como é que eu tava.
Quando eu comecei a andar, eu fui pra igreja ainda mancando, né? Ficou todo mundo olhando espantado, assim, como se eu tivesse levado um tiro, como se eu tivesse feito isso, tivesse acontecido, se fosse um castigo, sabe? É, o que acontece? O meu irmão, um dos meus irmãos, ele começou a namorar com uma menina lá dentro. Teve uma reunião no grupo jovem, eu nunca esqueço. O pastor chegou e falou assim: ele tá namorando com ela. Tipo, apontou o dedo pro meu irmão, pra menina que ele namorava na época. Ele tá namorando, mas é porque os familiares dele aceitaram. Eu já avisei que não deve. Como é que ele falou? No meu caso, eu proibiria, eu não iria aceitar. Mas se a mãe dele aceitou, o que que a gente pode fazer? Tipo, ele falou isso numa reunião do grupo jovem, para 300 cabeças, sabe? Expôs o meu irmão ao ridículo. Isso era normal para eles, sabe? Então, assim, a gente não deixou de ir na igreja porque era aquela coisa, a gente achava que era a casa de Deus e não sei o que, aquela lavagem cerebral básica, né? E a gente ia ficando. Tipo, semana passada, eu fui na casa da minha mãe e a gente tava conversando sobre isso. Ela disse: Nossa, quantas vezes eu te via lá, o sacrifício que tu fazia, deixava de ter as tuas folgas, sabe? Deixava de viver tua vida pra estar lá, tu dava o sangue, dava o teu melhor, e ninguém te procura, ninguém te liga. Como é que pode, né? E eu disse: Pois é, mãe. O meu erro foi que eu não acordei pra vida antes. Tipo, a gente, eu era o único membro da igreja que jogava bola no time dos pastores. Eu se reuniu, tipo, na sexta, na quinta ou no domingo. Na quinta ou no domingo, pra jogar futebol e tal. Todo mundo vinha com seu carro, todo mundo vinha com seu equipamento de futebol do melhor. E eu jogando com o tênis do camelô, sabe? Pegava carona com eles, sabe? Mal tinha pra pagar a hora do futebol, mas todo mundo tava ali, todo mundo só voltava a beber porque ele sempre, depois do futebol, eu lá pra comer alguma coisa, pra beber alguma coisa, sabe? E eu me sentia sempre inferior, sabe? Parecia que eu tava no meio da elite, um pobre. É, nas campanhas de Fogueira Santa, assim, como eu participei da banda durante um tempo, sempre tinha aquele negócio das camisas. O grupo já sempre teve esse negócio da camisa. Dividir em tribos, acho que ainda hoje é assim. Dividir em tribos e cada tribo tinha uma camisa e tal. Obviamente que as camisas a igreja não ia pagar, né? Quem banca eram os próprios membros, né? E teve uma vez que acontece? Fizeram a camiseta da tribo, eu comprei, só comprei uma vez, foi a primeira vez que dividiram o grupo Jovem Tribos. E eu peguei, comprei a camiseta e tal, e essa camiseta ficou guardada durante um tempo. E aí do nada pegaram e começaram a fazer uma outra campanha e foi comprar camisa nova. Eu fui com a camisa velha. Eu era o único com a camisa velha. Parecia uma ovelha negra no meio das ovelhas brancas, sabe? Todo mundo me olhando torto. Porque isso aí é da campanha passada e não sei o que, não sei o que. Parecia que eu tinha cometido um crime de não ter comprado a camiseta nova que eles queriam e ter usado a camisa que eu já tinha comprado. Que eu achava muito mais bonita e muito mais legal. Sabe? É, teve uma fogueira santa em que eu tinha chegado no primeiro dia da fogueira santa. Eu tinha chegado atrasado, tinha um grupo jovem, a banda já estava pronta e tal. Cheguei e fiquei no meu canto, eu fiquei junto com a banda e tal. E eu reparei que eu era o único com camisa diferente, todo mundo com camiseta branca, eu não tinha reparado de início. Aí o pastor lá na reunião, porque Fogueira Santa, não sei o que, não sei o que, olha só pra banda, tá todo mundo com a camiseta da Fogueira Santa, só eu que não. Aí eu fui lá, obrigado, botei uma e tal. Quando terminou, eu tirei a camisa, já deixei em cima do banco e saí. Sabe assim, eu já comecei a não concordar com isso. Parece que eu tava sendo forçado a fazer as coisas, sabe? E
que durante dos 26, dos 13 aos 26 para 27 anos, conhecia aos minha esposa, mas não conheci na igreja, conheci fora. Levei ela para a igreja e tal. E ela começou a se sentir desconfortável da forma como eu era ignorado lá dentro. Porque, como eu falei, eu não queria ser obreiro, eu não queria ser pastor. Então eles deixam as pessoas de lado, né? E aí nisso eu teve uma frequência jovem que eu cheguei. Um monte de gente me conhecia lá dentro. Eu fiquei a reunião toda num canto, sozinho. Ninguém veio falar comigo e tal. Eu entrei mudo e saí calado. Aí eu parei pra pensar. Peraí, eu tô deixando de viver minha vida pra estar aqui dentro. Pra ser tratado dessa forma. Eu não preciso disso. E foi aí que eu saí da igreja. Eu vi coisas assim, tipo, a forma como os obreiros são tratados. Eu sempre me perguntei como é que eles aguentavam tanta humilhação. Eu ia na reunião de terapia do amor e comecei a reparar que as meninas novinhas, aquelas que são bonitinhas e tal, eles começam a botar pressão psicológica porque tem que servir a Deus no altar. Essa é a senha, né? A palavra-chave, a frase-chave, né? Tem que servir a Deus no altar. Esse é o gatilho. Que na verdade o que significa vocês não podem ficar com membro e nem obreiro, vocês têm que ficar só pastor. Pode ver que não fala isso pros meninos, servir a Deus no altar. Fala que tem que ser pastor e tal. E as meninas servir a Deus no altar. Essas, ele sempre fala para menina mais bonita, as meninas mais vaidosas, que tem um corpo mais bonito. Essas vão servir a Deus no altar. As que são feias, as que já têm filhos, já têm relacionamento, as que são mais velhos, já passaram da idade teoricamente, né? Essas pode ficar, você pode ficar com obreiro, ou os mais velhos, aí pode ficar com membro. O obreiro fica teoricamente com o resto. Membro então nem se fala. Eu vi membro lá com 10, 15 anos de igreja que nunca teve relacionamento com ninguém. Por quê? Porque ele só sobra para o que para eles é o resto. Com todo respeito às mulheres e tal. Mas menina feia, menina gorda, que já tem filho de outro relacionamento, ou que já tem uma certa idade, ou que tudo isso junto, para eles não serve. Deus não quer essas meninas no altar. Quer só uma menina novinha, magrinha, bonitinha, de cabelo bom, entendeu? Vaidosa. Essa serve. Todo o resto não serve. E eu vi isso por muito tempo. Eu conheço uma freira que até hoje saiu da igreja, até hoje é solteira por causa disso, porque não se encaixa nesse padrão. Sabe? Então, eu mesmo, eu só tive nesses anos todos, eu só tive um relacionamento porque essa menina se encaixava nos padrões. E eles começaram a botar pilha mesmo na cabeça dela, depois que ela me largou e tal. Até foi engraçado que um tempo atrás, ano passado, eu tava na internet, acabei achando um perfil dela, comecei a conversar e eu vi que ela realmente ainda tava solteira, sabe? E olha só, cara, a pressão psicológica, fizeram uma pressão em cima da menina e agora a menina tá aí, ó, até hoje tá solteira, não deu certo com ninguém, já teve 3 casamentos e tá aí, ó. Por quê? Porque pra eles é isso. Eu não sei por que ela não serviu a Deus no altar, né? Como eles dizem, eu cheguei a perguntar. Mas eu fiquei me perguntando, olha só, ela foi pela cabeça dos outros e agora tá aí, ó, solteira até hoje. Uma outra coisa que eu via muito é que eles diziam que a pessoa tinha que ser dono do próprio negócio, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Aí eu ficava me perguntando, pô, peraí, eu estudei para ser funcionário público, hoje eu sou funcionário público, e os vencimentos dessa categoria são sempre aquela coisa, não tem muita alteração e tal, né? Aí eu ficava me perguntando o que eu devo fazer, eu tenho que largar meu emprego para ficar fazendo como a maioria fazia, vendendo água no sinal aí. Eu vejo hoje, vejo obreiro no terminal de ônibus vendendo guarda-chuva, vendendo bala, sabe? Nessas banquinhas no meio do calçadão aí, isso pra eles isso é vida. Eu vi gente que largou emprego, fazer fogueira santa, porque vai vender coisa do sinal, tá catando latinha. Pra eles isso é vida, sabe? Eles enxergam a gente como ratos. Pior que lixo, porque lixo ainda pode ser reciclado.
Para eles, gente, é um nada. Eu fico impressionado como eu tenho um amigo meu que cresceu comigo, que não pode falar um A da Igreja Universal, que ele se vira no monstro para defender, sabe? Quase perdi a amizade com ele, inclusive, que ele foi querer fazer campanha pro político dele, pro pastor dele para ser político. Aí eu cheguei para ele e disse bem assim, como é que eu vou votar num cara que sempre vota contra o servidor da prefeitura? Que eu sou o servidor da prefeitura, né? Toda vez que tem algum calote contra o servidor, ele sempre vota a favor da prefeitura e contra o trabalhador. Como é que eu vou votar num cara desse? E o cara acha ruim. Nem ainda te assim, me diz uma coisa. O teu parlamentar, ele é pastor da igreja, tu sabe quanto ele ganha? Pra onde que vai esse dinheiro? E o cara desconversa e não fala mais comigo. A última vez que ele desconversou, já tem uns 4 meses que ele não tem falado comigo. O cara é um ombreiro, que ele fica sem argumento, sabe? E eu fico muito triste ele tem o trabalho dele, né? Ele trabalha, ele é autônomo, né? E ele tem 2 filhos adolescentes, né? E ele trabalha até 6, 7 horas da noite e depois vai direto para a igreja. E aí a família como é que fica? Aí depois que a família larga, os filhos ficam problemáticos, e aí vai fazer o que? Vai falar o que é pastor? Eu fico impressionado com isso. Sobre a fogueira santa, eu fiz 2 fogueiras santas. A última que eu fiz, isso aí foi em 2003. E eu sei que eu dei salário. Eu deixei de pagar a conta, que eu morava com a minha mãe. Eu deixei de pagar a conta. Eu vendi roupa nova que eu tinha comprado, que eu tinha ganho de presente de Natal do meu padrinho. Eu vendi roupa que ele me deu. Eu fiquei sem nada, usando roupa velha. Na época eu dei R$ 600, o salário mínimo na época era 400. 398 na época em 2003, 2004. E aí quando o pastor perguntou, o pastor da igreja, né, da catedral, quando ele perguntou, dei isso aí, ele me olhou com uma cara torta assim, como se eu tivesse feito alguma coisa muito errada, ou como se eu tivesse roubado alguma coisa, dei tudo, sabe? E eu me pergunto pra quê? A minha mãe fez várias fogueiras santas, ela tirou comida do prato dos meus irmãos pequenos. Meus irmãos pequenos tiveram que ficar comendo 1, 2 refeições por dia, sabe? Crianças para dar pra igreja. E aí? Adiantou do quê? Hoje em dia nenhum deles não passa nem perto de igreja. Eu menos ainda, sabe? Meu irmão foi obreiro. Meu irmão mais velho, ele foi obreiro, ele lavava a igreja, ele limpava o banheiro de igreja, ele trabalhava de auxiliar de serviços gerais numa estatal aqui da cidade, aqui na cidade. E ele ficava até 6 horas da tarde no emprego limpando banheiro de executivo. E aí ia pra igreja, ficava até 10 horas da noite no culto, até 8 horas da noite no culto. 8, 9 horas, 9 e meia, 10 horas, independente da. Às vezes era mais cedo, às vezes era mais tarde. E depois disso ainda ele limpava o banheiro. E aí quando ele conheceu uma moça de fora, que ele disse que queria casar com ela, o pastor disse que não. Tirou ele de obreiro. E saiu da obra. Saiu da igreja. Pergunta se alguém foi lá visitar ele. Foi conversar com ele. Ninguém tava nem aí. Que obreiro, né? Pra eles é tudo descartável. Sempre tá entrando gente nova. Então, pra que eles vão ficar? Simplesmente diz que é do demônio e tal. Pra eles, a minha família era do demônio. Só porque eu não concordava com o que eles queriam fazer. Eu não ficava subindo morro. Subi morro uma vez pra evangelizar. 2 vezes, minto, 2 vezes. Sabe? E aí, assim, deixei de fazer minhas coisas. E hoje, só tem um amigo meu que vem falar, mas é porque é amigo meu de antes, da época da igreja. Que a gente cresceu junto e tal, a gente estudava junto. Porque se eu tivesse conhecido ele dentro da igreja, era mais um que não ia falar comigo. Porque é assim que funciona. Se não dança a música deles, tu não serve. Simples assim.